Fala, rapaziada, muito boa noite. Pessoal chegando aí para participar da nossa resenha última do ano, né? Vitória do Fluminense. Esperar o pessoal aí chegando com a gente pra gente falar um pouquinho sobre o jogo. Daniel Binebojin, sempre presente aí com a gente, já chegando aí participando da nossa resenha. Ramon Carvalho, Renan Quirino, Thiago Cris. Vou comprar meu ingresso pro Mundial. Pô, que euforia, hein, meu amigo? Wesley Santana, recuo de novo e quase empatamos. O Thiago Cris, tamo junto, Thiago, sempre presente aí com a gente também. O Rodrigo Santos, Nazário Santos, Tadaoshi Oca, boa tarde, meu amigo Tadaoshi também, sempre aí presente com a gente. Então, galera, vamos lá falar desse nosso Fluminense, né? Ivan Cruz de Oliveira, lá de Prado, da Bahia. Ronaldo Carneiro aí, ó, já dando uma pro Marcão, nossa amiga Nermínia, sempre presente aí com a gente. Wanderson Aurélio. Tá falando aqui do Fagner. Esse Fagner, cara, assim, eu acho ele um jogador razoável, mas é um cara muito desleal pro futebol, né? É brincadeira. E como ele passa impune pra toda a arbitragem, não é só de hoje, não. Diogo Torres aqui, ó, Sérgio Viana, André Gomes aqui de Queimados, meu conterrâneo aqui, chegando com a gente. Mas falando do Fagner, é um cara que você vê que provoca o tempo todo. Mas vamos tentar falar um pouquinho de outra coisa, né? O Ricardo Manchester tá falando aqui, ó, quero saber com que time ano que vem. Para trazer mediano ruim, usa a base. E aí, esse comentário do Ricardo aqui é um comentário, assim, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Porque serve de exemplo o Evanilson. Pô, o Fluminense trouxe... Olha quantos atacantes nós terminamos o ano. A gente terminou o ano Lucão, gente. O Fluminense foi buscar quem é Lucão. Eu sou um cara que eu fico falando assim, pô, eu queria ver o Lucão em campo. Porra, bastou botar o Evanilson, cara. 45 minutos já mostrou que não precisava de Lucão. Sabe, é uma coisa. Por que a gente não testou primeiro o cara da base? Pô, ninguém chegou e falou, pô, tô pensando em contratar o Lucão. Será que ninguém chegou e falou assim, pô, cara, olha só, tem um moleque lá na base que faz gol pra caramba, não precisa contratar o Lucão. A gente tem esse cara que faz gol. Ninguém falou isso. É a mesma coisa, pô, vou contratar o Wellington Nem. Aí, pô, não precisa, gente. A gente tem o Marcos Paulo. É um cara da base aqui, um moreninho, sabe? Um cara que atiça, vai pra cima do zagueiro. Não precisa do Wellington Nem, a gente tem o Marcos Paulo. Entendeu? A mesma coisa, pô, vou contratar o Nenê. Pô, não precisa, a gente tem o Miguel. Ah, pô, o Miguel tem 16 anos, pô, legal. O Thales Magno no Vasco tem 17. O Gabriel Veron, que todo mundo quer ver o Gabriel Veron de titular no Palmeiras, gente. O Palmeiras tem grana para contratar praticamente quem eles quiserem. E o pessoal quer ver o Gabriel Veron em campo. Aí no Fluminense não, o moleque é muito novo. Entendeu? Então, gente, é complicado, sabe? Aí a gente fica, pô, ano que vem e tal. Mas se não mudar esse pensamento, entendeu? Se não mudar, é o que o Ricardo falou, para você trazer um Lucão, para você trazer um Evandro, para trazer um Wellington Nem. Pô, usa a base, cara. Bota os moleques para jogarem. E aí a gente vê, igual viu hoje o Evanilson, com uma vontade danada, pô. Aos 44 do primeiro tempo, 2-0 pra gente, ele dando um carrinho no meio de campo. Entendeu? Então, é difícil de entender a mentalidade às vezes. Não tem como a gente falar muito também, porque, tipo assim, aí o cara começa a falar que a gente não tá acusando ninguém, mas será que ninguém vê? Olha pra base primeiro, pra ver, pô, em vez de eu contratar fulano, eu tenho um cara assim na base. E aí, ó, igual o Wanderson tá falando aqui, ó, Brenner, Guilherme, pô, tem um monte de gente. E aí a gente pode estender isso aos goleiros, Rodolfo, Marcos Felipe.
Entendeu? Tem agora o Marcelo Pitaluga, tá no gol, é um moleque que tem um futuro brilhante pela frente. Aí, pô, vale a pena ir buscar, talvez, já vejo muita gente falando, a gente tem que trazer um outro goleiro. Pô, se não for para trazer um cara para ser o titular absoluto, que é o que eu venho falando, eu não acho o Muriel esse titular absoluto todo, mas se for ele, a gente vai aqui incentivar. Se não for para trazer um melhor do que o Muriel, por exemplo, não traz ninguém. Entendeu? Fica com o Muriel, Marcos Felipe e o Pitaluga. Não precisa trazer outro. Entendeu? Dá oportunidade para os garotos jogarem. É a mesma coisa. Aí, pô, corre atrás de zagueiro, tem o Frazan. Aí a torcida fica, Frazan é ruim, Frazan é ruim. Pô, às vezes que o Frazan entrou, ele deu conta do recado, foi muito bem. Foi muito bem. Falhou? Falhou como todo mundo falha. Como o Digão falhou, como o Lucas Claro, contratado, falhou. Entendeu? Vai falhar. Agora, se não for para trazer um cara para chegar e vestir a camisa sem deixar sombra de dúvida, não precisa. Entendeu? Essa é a verdade. Não precisa. E aí a gente tem os volantes da base, então o Rezende. Rezende já foi vendido. A gente não sabe o valor e nunca viu esse garoto no time titular. Pode ser melhor do que o... Será que ele é pior do que o Ayrton? Será? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Será que o Rezende, que foi vendido, é pior do que o Ayrton? Entendeu? São essas as coisas que não dá para entender. São essas coisas que a gente fica... às vezes fica aí penhorado porque fica devendo o jogador. E olha os jogadores que botam o Fluminense na justiça. A gente, acho que foi ontem, Marcelo Oliveira, o treinador, botou o Fluminense na justiça, um treinador mediano. Se é pra trazer um treinador mediano, é a mesma coisa. Pega um cara da base, pô. Entendeu? Igual qual a diferença do Marcão pro Oswaldo de Oliveira, por exemplo? Entendeu? Então fica complicado. Fica complicado fazer futebol. É aquela história, fazer futebol não é difícil. Simplificar fica fácil. Entendeu? O John tá falando, ninguém é pior do que o Ayrton. É complicado, né? O Vandinho tá falando aqui, Marcos Felipe é melhor do que o Muriel. O Vandinho, com toda sinceridade, eu acho do mesmo nível. Não acho melhor assim, mas acho do mesmo nível. A Luciane Ferreira já tá falando aqui, Frazan não. Luciane, assim, quando eu falo Frazan, é um cara para compor elenco. Porque aí às vezes a gente vai trazer um zagueiro, vai investir num zagueiro, entendeu? Pagar muito mais caro do que paga pro Frazan, o cara ficar encostado. Então é melhor deixar o Frazan, quando precisar usa. Quando a gente precisou, o Frazan foi muito bem. Entendeu? Isso que eu tô falando. Trazer por trazer não precisa. Não precisa. Entendeu? Vamos falar um pouquinho do jogo. Não, acho que o jogo é complicado, né? Porque assim, o que vale é o resultado de novo. Acho assim. O Fluminense não foi muito. Acho que o Fluminense foi impecável. Foi muito bem. O Evanilson mostrando ali faro de gol, oportunismo. Coisa que a gente reclamou o ano todo. O ano todo. Aqui eu só queria aqui registrar aqui, o Carlos Passos aqui, dando os parabéns aqui pelo nosso trabalho. E aí eu até já estendo esse trabalho, que ele está dando aqui os parabéns para mim, já estendo esse trabalho para toda a equipe da Flu News que trabalha e a gente não para. É claro, essa resenha foi a última do ano, a gente vai ter o programa Mesa Redonda, uma pausa, mas as notícias, o site continua e a gente vai marcando algumas resenhas para a gente falar de contratações, de especulações, a gente vem falando aqui. No final tem uma para soltar para vocês, quem ficar até o final eu solto uma aqui, que alguns portais já deram, mas aqui a gente vai cravar. O Matheus Paz está falando aqui, Pablo Diego não é jogador, Evanilson melhor que o Ione. Eu acho o Evanilson um jogador muito bom, mas só que eu acho assim, a gente não tem também que, assim, eu não acho que ele seja melhor do que o Ione, pelo menos ainda. Se tivesse como manter o Ione, eu acho que seria muito bom. A gente sabe que praticamente impossível o Ione ficar, é muito difícil o Ione ficar. Mas se desse para manter o Ione e o Evanilson, seria bom. Acho que o Evanilson é aquele jogador, ele demonstrou muito isso na base, aquele jogador finalizador. Eu vi um comentário aqui, não deu para eu pegar o nome.
O Evanilson, ele era lateral. Aí um treinador viu, botou ele no ataque e ele desandou a fazer gol. O Frederico da Silva tá lembrando aqui, ó, que é um fato muito importante, que o Digão é empréstimo, termina o empréstimo agora. Pode ter sido a última partida dele no Fluminense. E o Nino também. O Nino tem a situação dele lá com o Criciúma. Então, se não resolve a do Nino, a nossa zaga para o ano que vem deve ser Matheus Ferraz e Lucas Claro. E aí vai ter que ir atrás de um zagueiro, porque teria Matheus Ferraz, Lucas Claro e o Frazan. Mas aí é o que eu falo. Se for para trazer qualquer um, pega o Luan da base. É isso que eu estou falando. Aí a gente ficaria na reserva com o Frazan para ser reserva imediato e o Luan. Vai trazer qualquer zagueiro? Entendeu? O Evanilson, terminando aqui de falar, o Evanilson é aquele cara finalizador. Acho que se pudesse montar um ataque, ele junto com o Ione, e até talvez revezando o Ione com o Marcos Paulo, seria muito bom pro Fluminense. A gente teria um ataque aí que é um cara que joga pelas pontas, que seria o Ione ou o Marcos Paulo, e o Evanilson é aquele cara finalizador que a gente vê aí, que é um cara que realmente sabe fazer gol. Demonstrou isso. O segundo gol, então, que jogador do Fluminense, se a gente for ver aí durante o ano todo, com essa qualidade que ele teve para bater na bola. Entendeu? Raros jogadores hoje no time do Fluminense, se a gente for ver, consegue fazer uma jogada dessa. E ele foi muito bem. O Luiz Macedo, meu amigo lá de Governador Valadares, está falando aqui, ó, grande partida do Marcos Felipe. De novo, Marcos Felipe indo muito bem, eu já venho falando. E aí o Matheus Paz está pedindo fora Ganso. E aí vai ser redundância, mas eu acho que o Ganso é fundamental para esse time, Matheus. Até respeito quem tem a opinião contrária, mas eu acho o Ganso fundamental. O Guilherme está falando aqui, não sei se é esse seu nome, tá, Guilherme? Se a pronúncia tá certa. Aspecto físico muito fraco. Todo segundo tempo o Flusão cai de produção. Exatamente o que acontece. O time do Fluminense recua e a gente sabe que a gente tem uma grande deficiência na parte defensiva. Quando o Fluminense recua, é um sufoco danado. A gente não consegue controlar o jogo quando recua. É incrível isso. Contra o Fortaleza, se o Fortaleza viesse pra cima, a impressão é que eles iam sufocar a gente. Entendeu? E aí eu fico com o comentário do Neto Rangel aqui, ó. Entre mortos e feridos, escapamos. Escapamos e ainda de consolação ganhamos a Sul-Americana. Porque realmente ficar de fora da Sul-Americana no ano que vem, eu acho que ia ser broxante. Acho que a palavra certa é essa, seria broxante. Mesmo escapando do rebaixamento, acho que não tem que ser o pensamento do Fluminense entrar em campeonato para brigar, para não cair. O pensamento não pode ser essa, hipótese alguma. Mas escapar do rebaixamento, mas ficar de fora da Sul-Americana seria broxante, muito broxante mesmo. Então do jogo acho que não tem muita coisa a falar. A gente praticamente é o que a gente já falou o ano todo. O Fluminense teve a oportunidade, acho que no primeiro tempo, se fosse para cima, poderia até ter feito mais gols. Acho que poderia ter feito o terceiro gol, inclusive, ainda no primeiro tempo. É o que eu falo, às vezes, talvez se não fosse o Evanilson, terminaria empatado no primeiro tempo. Porque foi o cara que teve vontade naquele ataque. Entendeu? Demonstrou muita vontade, inclusive, no segundo gol, mostrando muita qualidade. Entendeu? Porque a gente viu que o Fluminense dominava, acho que aconteceu isso, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense em certa ocasião do jogo. A gente chegou a ter um certo domínio, contra o São Paulo a gente dominou, teve outro jogo também que a gente dominou, agora está me da memória, que um jogo no Maracanã que a gente dominou e no final acabamos deixando o empate. Entendeu? Porque o que acontece com o Fluminense? A gente tem a chance de matar o jogo, faz um gol, não mata. Contra o Atlético Mineiro. O Fluminense foi muito bem, fez um gol, tinha a chance de ampliar, não ampliou. E aí é aquela história, dá mole, o adversário vai lá e acaba empatando o jogo. E hoje a gente não empatou, é aquela história, né? A gente sabe da deficiência do Corinthians também. É o que a gente fala sempre. Talvez se fosse um outro time, poderia ter até empatado o jogo, porque é o que eu falo, o Fluminense não sabe se defender, traz o time adversário, dá o campo todo, às vezes os nossos atacantes na parte defensiva, o que acontece? Não sabe se defender, a gente dá o campo todo, não ameaça, os caras só vão botando bola para nossa área, botando a bola para nossa área, uma hora acaba entrando.
Hoje, mais uma vez, por sorte, ela não entrou, e o Fluminense, até pelo resultado do Botafogo, acho que a gente, com um empate, a gente já se garantiria, mas conseguimos a vitória para terminar esse ano bem tranquilo aí, fora do rebaixamento já, 2 rodadas atrás, e agora já garantido na Sul-Americana. E aí é o que a gente vem falando. A promessa do presidente de montar um time competitivo para poder, se não brigar por título, mas que a gente não passe esse sufoco de novo, né? Ninguém merece brigar até a 34ª, 35ª rodada brigando para não cair. Entendeu? O que a gente espera do ano que vem é pelo menos estar brigando ali. Claro, tem que ir montando o time aos pouquinhos, mas o Fortaleza terminou em 9º colocado. O Fluminense não poderia ter terminado acima? Entendeu? Então, isso está acontecendo. O pessoal agora, já que acabou o campeonato, o pessoal vem falando muito de contratações. A última que a gente viu é do Thiago Galhardo e do Everaldo. Até agora, isso passa de especulação, né? Seria mais rumores de internet, o pessoal falando que o Fluminense chegou a fazer uma sondagem pelos 2 jogadores, né? Que seria o que seria essa sondagem? Perguntar, saber da situação do jogador. Isso não é informação. Andou escutando, andou lendo pela internet, entendeu? Não tem ainda nada concreto. Concreto que eu vou trazer para vocês, isso eu escutei de uma pessoa bem confiável. Fred provavelmente vai ser o primeiro reforço do Fluminense no ano que vem. Muito difícil do Fred não ser jogador do Fluminense no ano que vem. E aí muita gente já vem falando que o Fluminense teria um acordo. Esse acordo já teria sido costurado desde que o Mário Bittencourt ganhou a eleição para presidente. O Fred já teria esse acordo com o Mário para voltar para o Fluminense no ano que vem. Então o Fred deve ser o primeiro jogador, o primeiro contratado do Fluminense para 2020, voltando para o clube. Na verdade, que eu acho que de onde ele nunca deveria ter saído. Então a informação é essa. Essa é certa. Se não acontecer uma coisa assim de muito drástica, o Fred vai ser jogador do Fluminense ano que vem, vai voltar para as Laranjeiras. Essa é a informação que a gente tem de uma fonte bem segura, entendeu? Falando agora de campeonato, é o que a gente já falou. A gente não espera o Fluminense brigando mais para não cair, espera brigando um pouquinho lá em cima e que monte um time razoável. Se tiver com o Fred, que consiga aí segurar no mínimo o Marcos Paulo, que aí eu acho que seria um ataque muito bom. Fred, Marcos Paulo. Assim, eu sou suspeito de falar do Fred, que eu ainda acho que, apesar da idade, eu acho ele um baita atacante para botar a bola para dentro do gol. Eu acho que não tem outro igual no Brasil. Assim, o pessoal fala que ele não está bem no Cruzeiro, mas quem está bem no Cruzeiro? O Cruzeiro tem vários jogadores aí que se desfazer, como a gente anda vendo aí que vai ter que se desfazer de um monte, vai encaixar um monte de time grande. Claro, igual muita gente falando, mas eu não quero o Fred no Fluminense ganhando o que ele ganha no Cruzeiro. Ele sabe da realidade do Fluminense e o Mário sabe que não tem como pagar um salário desse para ele. Se já fizeram esse acordo, se já tem esse acordo costurado, vai vir com um salário bem menor. Isso é óbvio, entendeu? Então a gente espera que traga um treinador. E outra coisa, da mesma forma que o Fred deve ser o próximo jogador, o primeiro reforço do Fluminense, é quase certo do Eduardo Barroca ser o treinador do Fluminense. Tá? A informação que a gente tem é essa, que é quase certo, tá? Faltaria poucos detalhes para o Eduardo Barroca de fato acertar com o Fluminense. Já tem gente até que falou, pode cravar que já está certo, já está fechado. Eu não vou cravar que está fechado, mas está praticamente certo do Eduardo Barroca ser o novo treinador do Fluminense e o Fred ser o primeiro reforço do Fluminense. Se tudo caminhar, assim, não acontecer nada de muito diferente, isso deve acontecer aí provavelmente ainda esse ano. O Eduardo Barroca sendo anunciado como técnico e o Fred como primeiro reforço, é muito provável que isso aconteça. E aí muita gente fala também do Eduardo Barroca, assim, eu gostei de algumas coisas que eu vi dele no Botafogo. Confesso que no Atlético Goianiense eu não assisti,
o trabalho dele, não acompanhei, mas o pessoal lá em Goiânia queria que ele continuasse. E ele alegou problemas particulares e voltou para o Rio. Aí até nisso já falaram que ele já teria esse acordo com o Fluminense, por isso ele não aceitou ficar lá no Atlético Goianiense, entendeu? Eu acho que assim, não é um treinador dos meus sonhos, não é o cara que eu queria ver no Fluminense agora, mas acho que é um cara que pode dar certo. É uma aposta, eu acho assim, melhor do que o Marcão, mais preparado do que o Marcão, melhor dizendo, entendeu? E acho que é uma aposta que pode dar certo. Como toda aposta, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O pessoal fala muito, tinha que trazer o Ariel Holan. Gente, qual o trabalho também que a gente viu do Ariel Holan? Venceu lá no Independente. Fez um trabalho. Entendeu? Então, pô, não adianta fazer essa campanha também de já querer de uma pressão danada em cima do cara, se realmente for o Barroca, que provavelmente vai ser, de fazer uma nada já em cima do cara. Vamos dar um tempo pro cara trabalhar, ver como vai ser no Campeonato Carioca, botar ele chegar e botar o time do Fluminense realmente para jogar, entendeu? E se não der certo, aí a gente cobra, aí a gente vai para cima, entendeu? Pede, entendeu? O Roberto está falando aqui, ó, Barroca é pensar pequeno. O Amaral Maia, quem é Barroca, entendeu? Deixa eu ver aqui. Cleoma dos Santos está falando aqui, o que prefere o Marcão. Eu acho o Barroca melhor do que mais preparado do que o Marcão. Foi o que eu falei, tá? O Josué Jorge está pedindo para falar sobre o patrocínio. O Rosenildo está falando aqui que vai ser o Ariel. Eu acho muito difícil ser o Ariel. Se não for o Barroca, eu acho que seria outro brasileiro. Acho o Ariel muito difícil de ser. Patrocínio, o José, na coletiva do Mário, a última coletiva do Mário, eu perguntei para ele sobre patrocínio. Ele falou que a empresa não fechou porque não queria pegar a reta final do ano. Então voltaria a conversar agora no começo do ano que vem. Então vamos esperar. Não deu nome, não falou. Vamos esperar então para ver quem é de fato essa marca, entendeu? Assim, ele falou que tinha credibilidade no mercado, que já vinha conversando com a empresa. Então vamos ver. O pessoal tá falando aqui, ó, quem é Barroca, de onde veio Barroca. Aí eu não sei se é o pessoal de sarcasmo ou o que for. O Barroca treinou o Botafogo e, ao meu ver, fez até um trabalho de razoável para bom no Botafogo, no primeiro turno. Botou o Botafogo para jogar bola, mas é o que o pessoal tá falando. Concordo em parte. Não é o treinador dos meus sonhos. Prefiro o Barroca do que o Marcão, por exemplo. Odair, talvez seria outro nome. Aí não é informação, é o que eu acho. Acho que se não for o Barroca, será o Odair. Isso é o que eu acho, tá? O Barroca é uma informação que está muito próximo de ser o Barroca. Isso aí é uma informação. Mas o Odair é um achismo meu. Se não for o Barroca, será o Odair. Isso é o que eu acho. Acho que o Ariel não tem a menor chance. Principalmente porque tem um Atlético Mineiro também em cima dele. Acho que o Ariel deve ir pro Atlético Mineiro. Entendeu? O Amaral tá falando aqui, ó. Tô perguntando porque nunca ouvi falar. Então, o Amaral, só então, já que a pergunta é séria, ele treinou o Botafogo. Ele era das categorias de base do Botafogo, muito promissor na base, passou também pelo Fluminense. Do Botafogo ele foi treinar a base do Corinthians, e aí era um treinador revolucionário na base. Foi treinar a base do Corinthians e saiu do Corinthians para assumir o time principal do Botafogo. Fez um bom trabalho, ao meu ver, tem gente que critica. Eu acho que fez um bom trabalho no começo do ano no Botafogo, botando o time do Botafogo onde ninguém imaginava. Ele botou o Botafogo em 7º, 8º lugar. Entendeu? O time do Botafogo, eu acho o time muito fraco, o time do Botafogo, sinceramente. Eu acho o time do Botafogo muito fraco. Mas até quando ele saiu do Botafogo, eu sempre falei que o Barroca estava fazendo um bom trabalho, achava que devia continuar no Botafogo. Saiu, foi demitido do Botafogo, até depois de perder para o Fluminense, no Newton Santos, 1-0 Fluminense, gol do Ione. O Barroca foi demitido e assumiu o Atlético Goianiense. Botou o Atlético Goianiense de novo na primeira divisão. Queriam renovar com ele, aí foi o que eu falei, ele alegou problemas particulares e não renovaria. O pessoal falaram pra gente que
esse problema particular, na verdade é que ele já teria um acordo com o Fluminense para o ano que vem, entendeu? Essa é a informação que a gente tem. Então, galera, é mais ou menos por aí, entendeu? Não tem como se alongar muito hoje, né? Até para essa euforia toda, né? Esse alívio todo, vamos dizer assim. Ó, o Guilherme está falando aqui, o Rogério Ceni. Rogério Ceni, eu acho que ele não sai do Fortaleza, não. E se eu fosse ele, eu não saía. Se eu fosse ele, eu não saía. Acho que ele fica lá no Fortaleza. E aí o Jorge Cunha já está reclamando aqui do Fred. E aí o pessoal, já vejo aqui o pessoal revoltado aqui com os nomes que a gente deu. O pessoal falou de Thiago Neves. Thiago Neves, eu pelo menos não tenho essa informação de que ele teria sido oferecido, saiu a informação hoje, né? Que ele teria sido oferecido para o Fluminense junto com o Fred. O Fred, eu volto a frisar aqui, é bem provável que seja o primeiro reforço do Fluminense, deve ser o Fred. Thiago Neves a gente não tem nenhuma informação ainda, mas a gente sabe aí que tem o Celso Barros, não sei se o Celso Barros volta para o futebol do Fluminense, assim, ele não pode sair, né? Ele é vice-presidente eleito, não sei se ele volta para o futebol do Fluminense, mas o Celso Barros tem uma amizade muito grande com o Thiago Neves, então não sei se tem alguma coisa a ver com isso, entendeu? É o João Carlos lá de Blumenau, Santa Catarina, chegando aqui falando com a gente. O Jorge Cunha tá falando, não quero defunto no Flusão. Eu acho que o Edivan, vou até cortar que o Edivan tá falando do Argel. Eu acho o Argel muito fraco. E aí vamos falar baixinho para a diretoria do Fluminense não ouvir o Edivan. Se eles escutarem esse negócio de Argel, é capaz deles irem atrás. Não fala muito não, entendeu? Deixa os nomes que estão lá. Deixa os nomes que estão lá. Não vamos falar muito alto não, senão eles vão escutar. O Guilherme está falando, o Thiago Neves é jogador do Fred. Entendeu? Aí a gente começa tipo assim, levantar algumas coisas, né, que não é, pelo menos não é a hora ainda da gente falar sobre isso. Vamos ver como que vai costurar as coisas. O Lucas Fonseca está falando aqui, ó, que chega de jogador velho. Deixa eu ver aqui o Tadao Choca. O Flu em 2020 deveria se espelhar nas resenhas Flu News, que começou tímida, está terminando com comentários consistentes e posições independentes. Pô, valeu, Tadashi, obrigado. É assim, né, cara? É tudo que a gente faz na vida, né? Quando eu comecei aqui na resenha, praticamente fui pego de surpresa. Eu tava indo trabalhar no Fluminense Vasco, e aí me ligaram, ó, aconteceu um problema, você vai ter que assumir a resenha. Entendeu? Eu não tava... Fiz lá do Maracanã, o pessoal que acompanha a gente desde o começo, assim, de sopetão. Fui trabalhar no jogo e comecei a fazer a resenha. E aí, com tudo que a gente faz na vida, a gente vai melhorando conforme vai passando o tempo, né? E aí eu procuro sempre colocar minhas opiniões, e aí é o que eu falo sempre. O pessoal aqui vai discordar, vai pensar diferente, aí eu respeito qualquer pessoa que pensar diferente. Desde que venha com respeito também, entendeu? Isso aí vai ter sempre. Opiniões vai haver opiniões divergentes, até porque se o futebol tivesse só uma opinião, não precisava ter várias pessoas falando, bastava uma só. Então, eu espero e até peço o que vocês acham que possa melhorar, que vocês deixem no comentário para a gente poder melhorar, para tentar fazer uma resenha cada vez mais agradável para vocês. O Anderson Fernandes está perguntando aqui, ó, será que o Wellington nem fica? E aí, vendo pelas declarações dele, é provável que ele saia, porque ele quer mais tempo de jogo, né? E assim, ele não demonstrou futebol para jogar bola. Hoje eu vejo o Miguel, o Evanilson, todo mundo na frente do Wellington nem. Entendeu? Não vejo muita gente. O Francisco está falando, o Luiz Otávio do Ceará, um zagueiro do Ceará. Muito bom zagueiro. E aí tem vários nomes, né, que a gente vê aí que terminou o campeonato, né, o Ceará permanece na Série A, mas tem da Chapecoense tem o Everaldo, tem o Camilo, acho que viria com o elenco do Fluminense, tem um lateral, Bruno Pacheco. O Everaldo, o pessoal fala muito que ele tem um problema extracampo, que ele é um cara muito difícil de relacionamento, mas vamos falar só sobre futebol. Dentro de campo, acho que o Everaldo
seria um bom nome pro Fluminense. No Fortaleza tem o Juninho do Fortaleza, eu acho um bom jogador, um meio de campo, um volante, aquele chamado volante moderno, que sabe atacar como sabe defender, atacar como defender muito bem. Aí tem vários jogadores, aí depois, conforme for passando o tempo a gente vai falando. Se a gente for ver, no CSA eu acho que não teria nenhum jogador assim para chegar no Fluminense. No Avaí também não vejo nenhum jogador que poderia vir nem para compor elenco, entendeu? Pelos times rebaixados eu tiraria mais esse. Aí tem o Thiago Galhardo, aí é a mesma coisa do que o Everaldo. Dentro de cara que chegaria e jogaria, mas o problema é o extracampo, entendeu? A gente sabe, passou pelo Vasco, fez algumas declarações que a torcida do Fluminense não aceitou muito bem, entendeu? Então tem vários nomes desses times. Aí se a gente for ver na Série B, tem o Guilherme do Sport, que eu acho um jogador de lado de campo, um atacante, que é o driblador, aquele do 1 a 1. Dizem que tem proposta aí, se eu não me engano, da China ou do Japão, não sei. Mas eu acho que o Guilherme seria uma boa opção para o Fluminense. O Hernani Brocador também, lá do Sport. Tem vários jogadores que se a gente for ver. O Anderson está perguntando do Apodi. Eu acho o Apodi fraco, tá? Eu acho, é a minha opção. A minha opinião, acho o Apodi fraco. Acho que não seria um bom nome pro Fluminense, não. Então, o Palmeiras vai ter uma barca danada. O negócio é saber se esses jogadores do Palmeiras aceitariam. Um que eu acho que poderia se encaixar muito bem no Fluminense é o Carlos Eduardo, que era do Goiás. O Palmeiras contratou por uma fortuna e fica encostado lá. Acho que seria um jogador que poderia se encaixar muito bem nesse time do Fluminense, entendeu? Então teria, se a gente for jogadores, até o nosso amigo Eric Figueiredo aqui publicou uma matéria ontem de alguns jogadores que estão livres no mercado, e aí eu até cheguei a falar. Tem o Jonatas, que é um atacante brasileiro que fez carreira na Europa. Ele até teve no Corinthians, não foi muito bem, mas eu acho que é um atacante, um bom atacante, que também poderia jogar no time do Fluminense. O Denilson, revelado pelo São Paulo, um volante, que se eu não me engano jogou também no Cruzeiro, seria um bom jogador. O Lucas Silva, tem um Arouca. Então, assim, dava para ver muitos jogadores aí. O Fluminense, assim, não tem dinheiro, vai ter que se reinventar. E aí é o que a gente fala, se for para trazer um jogador, que é um jogador que a gente já tenha na base, tipo, a gente já tem um Evanilson. Se for trazer o Fred, por exemplo, é pro Evanilson ser reserva do Fred. Então não precisa de outro atacante. Entendeu? Já tem o Miguel. Teria o Ganso. Eu penso dessa forma, tá, gente? Se alguém pensa diferente, a gente já tem o Ganso. Ganso e Nenê. Então já tem o Miguel. Não precisaria de outro meio, pelo menos por agora. Tô falando por agora. Vamos ver quais são as peças necessárias. Tipo um lateral esquerdo, um lateral direito, talvez um zagueiro e um ou dois volantes. Eu acho que essas seriam as posições primordiais para o Fluminense por enquanto. Aí depois sim, é claro, isso eu estou falando assim, acertando com o Fred e mantendo alguns jogadores. O Kaká do Cruzeiro. Aí o Kaká eu acho que fica no Cruzeiro, o zagueiro, o Edivânio, porque não tem um salário muito alto. O Cruzeiro vai ter que se desfazer de um monte de jogador que tem um salário bem alto. Então acho que o Kaká fica lá no Cruzeiro, entendeu? Então eu veria dessa forma. A gente colocaria aí, se já tivesse um titular, como eu falei, contando já que o Fred será o reforço do Fluminense, tendo o Fred no ataque, o Ganso no meio, se o Alan continuar, o Yuri, aí a gente começa a ver uns garotos para vir para reserva. Aí, pô, não tem um lateral esquerdo, então eu vou atrás de um lateral esquerdo. O Guilherme está perguntando se o Daniel fica, ainda não acertou. Tem lá a proposta, uma possível proposta do Atlético Paranaense, então ele deve estar indo para o Atlético Paranaense. O Américo está falando aqui fora, Gilberto. Gilberto é outro que dificilmente fica no Fluminense, então por isso que eu falo que a gente tem que ir atrás de um lateral. Acho que teria que trazer um lateral para ser titular e o Hugo Julião na reserva, essa é a minha opinião. Se o Caio Henrique não ficar, teria que vir um lateral esquerdo e acho que pode até manter o Ourinho na reserva, entendeu? E aí depois a gente vai tentando ajustar. Aí tem aquelas, como é que o pessoal costuma dizer, oportunidade de mercado. Se aparecer um atacante veloz bom, aí a gente contrata. Se aparecer um meia bom, com custo baixo, a gente contrata. Mas a princípio eu tentaria reforçar mais esses setores, as duas laterais, a zaga e a volância. Claro, o que eu
friso sempre, contando que o Fred realmente será reforço. Se caso der errado e o Fred não acertar, aí sim tentaria mais um ou dois atacantes, entendeu? Então, galera, mais ou menos isso aí, vai chegando a noite. Passar um domingo tranquilo, um final de ano não é dos melhores, mas é um final de ano tranquilo, aliviado, com o Fluminense na Série A e na Sul-Americana, e esperando, pedindo, por que você pediria o Papai Noel? Papai Noel, um ano que vem, com o Fluminense sem dar tanto susto na gente, com o Fluminense brigando do meio para cima. É claro que a gente às vezes não... Eu queria muito ver o Fluminense brigando já pelo título do Campeonato Brasileiro ano que vem, mas a gente sabe que é difícil. Então, o Fluminense brigando ali na oitava, sexta, quarta colocação é o que a gente espera, montar um time razoável, qualificado para estar brigando lá em cima. A gente viu o Fortaleza, Goiás, entendeu? A gente viu que se montar um time acertadinho, pagando em dia, dá para brigar sim. Se não dá para brigar pelo título, dá para pelo menos para ficar no meio da tabela, pelo menos para não passar sufoco que a gente passou esse ano, brigar por uma Libertadores. O Leandson está perguntando aqui, o Lucas Silva é real. Eu não sei se eu falei do Lucas Silva, mas se eu não falei, é um nome também que eu acho que seria um bom volante para o Fluminense. Estava lá na matéria do nosso amigo Eric Figueiredo, que publicou ontem aqui no canal. Então, galera, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou da nossa resenha, que interagiu. Terça-feira, mesa redonda Flu News, a última mesa redonda do ano. Espero todos vocês lá. E aí a gente vai marcar depois para fazer uma resenhazinha, talvez quinta ou sexta-feira, tentar entrar aí uma ou duas vezes por semana para a gente fazer essa resenha, para falar como vai estar o andamento do Fluminense no mercado, né? Porque termina o ano, acaba o futebol e começa a especulação de mercado, quem chega, quem sai, como fica, e aí a gente tenta entrar aí pelo menos uma ou duas vezes por semana para poder fazer esse bate-papo aqui, esse comentário entre amigos, agradecendo aí o pessoal que ficou junto com a gente até o fim, e conto com vocês terça-feira, mesa redonda Flu News. Um grande abraço, boa noite a todos. Gente, final de ano, vamos fazer esse pedido? Papai Noel traga um Fluminense um pouquinho melhor, brigando um pouquinho lá em cima pra gente não passar tanto sufoco igual foi esse ano. Valeu, um grande abraço, até terça.